Aquilo que o doutor colocou no primeiro bloco, da diferença entre o continuismo e a continuidade. E queria que o doutor se aprofundasse melhor nesses temas para que fique mais prático a quem está nos escutando, a quem está nos ouvindo e a quem está nos assistindo, porque aqui vai para todos os sistemas. Fique à vontade, doutor. Vamos lá, Breno. Eu vou começar essa minha explanação com uma pergunta. Planejamento seria uma ação burocrática? É burocracia você planejar a administração de forma que a execução dos serviços aconteça a contento, de que a despesa, certo, que precisa ser executada, ela aconteça de fato fundamentada nos aspectos legais, na boa execução dos recursos financeiros, levando em conta a boa sistemática e a boa organização do controle interno? Eu não acho que seja, certo? Então, a gente precisa enxergar a administração não como uma administração que pertence a cada mandato. A administração pública, certo? A estrutura a que ela pertence é uma situação que pertence à sociedade e que decorre de preceitos legais e constitucionais, principalmente. Então, a gente não pode pressupor que o mundo acabe de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos nos municípios. A administração pública, ela precisa ter continuidade naqueles aspectos que são relevantes e que contribuem, certo, para que as coisas aconteçam bem para a sociedade, para as pessoas. Mas deixa eu fazer um adendo, doutor Romeu. Mas Fique à vontade. Isso não é uma visão muito poética da prática? Não, eu não acho, Breno, eu não acho. Eu acho que, como eu coloquei no primeiro bloco, é uma questão que está feita a questão da profissionalização da gestão, certo? Eu entendo que os municípios, mesmo os municípios menores, eles precisam ter em conta, certo, uma palavra que é muito importante nos contextos daqui para frente, que é a figura da governança pública, certo? A governança pública sobre o aspecto do planejamento, a governança pública sobre o aspecto da estruturação dos governos, certo? Então, o que é que acontece? Você precisa fazer política, certo? Mas que você faça política com as áreas afeitas, digamos assim, à política e com os cargos afeitos a essa política. Por outro lado, a administração, ela precisa de resultados. Então, eu preciso ter uma estrutura organizacional e mesmo de cargos, certo, efetivos e de funções comissionadas que deem saída, certo, demanda àquelas pessoas que são técnicos da administração, chamados técnicos da administração, que são pessoas que continuariam nos seus cargos, certo? Nas áreas de planejamento, de controle, de organização financeira, patrimonial, certo? Nos seus cargos efetivos criados dentro de uma estrutura que permita ao servidor público, certo? Ter uma certa ascensão, melhorar de vida, certo, com o passar do tempo, e que essas pessoas, conhecendo como funciona a gestão, certo, elas fariam o município andar. A política continuaria com os secretários, a política continuaria com uma parte muito grande, certo, dos cargos comissionados, mesmo aquelas funções que envolvem direção e assessoramento e chefia, levando em conta que esses cargos, preferencialmente pela própria Constituição, devem ser ocupados, certo, por servidores efetivos, mas a gente precisa, de fato, enxergar essas mudanças, certo, a governança, uma situação positiva que vai dar a oportunidade à sociedade de contar com serviços de forma continuada, sem que haja a suspensão deles. Por que, por exemplo, de repente, você pegar e suspender contratos que vêm de uma gestão, contratos que são de natureza continuada e que você, na realidade, suspende simplesmente por uma questão de afinidade ou desafinidade política? A gente precisa enxergar os serviços que são prestados à sociedade do ponto de vista da regularidade e do atendimento das metas, dos objetivos pactuados nos contratos, certo? Essa questão, por exemplo, da gente estar acabando com o mundo das prefeituras, com o mundo dos municípios, de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, é uma estratégia que se mostra cada vez mais suicida, especialmente porque os órgãos de controle externo, o Ministério Público, há muito eles já se voltaram, certo, que essas práticas, elas são danosas à sociedade.
Então, é preciso que os gestores tenham coragem, de fato, de enfrentar esses problemas, certo? Estabelecer pactuações sérias, estabelecer um conjunto de regras de legislação que tenham a ver com o município, não só com o mandato deles, para prestar exatamente essa segurança jurídica a quem lida com a administração pública e para quem precisa dela.